Viva, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição de Debate Internacional. Sábado sim, entramos em sua casa para ver tudo aquilo que aconteceu durante a semana e que de forma direta ou indireta acaba afetando a nossa vida. E hoje não fugimos da regra, cá estamos para mais um programa e você sem dúvida é o nosso principal convidado. Começo desde já saudando o José, muito tempo que a gente não se vê. Boa tarde, meu caro, como está? Boa tarde, professor, boa tarde, Jackson. Boa tarde, telespectadores e internautas que nos acompanham neste sábado aí em casa. E muito obrigado por cá me terem. Muito obrigado. Professor, como está? Bem disposto? Boa tarde, Jackson. Tudo bem? Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, companheiro do painel. Vamos poder partilhar em relação aos últimos acontecimentos na geopolítica internacional. Muito bem, feitas as apresentações, creio que estendem mesmo para casa e é tempo sim de olharmos para aquilo que marcou esta semana, como este tema que diz EUA prestes a enviar sistemas Patriot para a Ucrânia. Mais um passo dado pelos americanos apoiando ou sustentando esta guerra que a própria Ucrânia já não tem pernas para aguentar. Eu vou começar mesmo com o professor. Professor, estamos diante de mais um cenário em que os americanos tentam fomentar muito mais o conflito russo-ucraniano. Sim, nós, como já o historial mostra, a indústria americana, ou a economia americana, ela desde sempre foi alimentada pela indústria militar, produção do equipamento militar. Obviamente, agora é mais um outro cenário em que vão conseguir garantir que mais dinheiro entre na América em face desses equipamentos que vão ser enviados para a Ucrânia. Lembre-se, ainda há bem pouco tempo, o próprio Estados Unidos, na pessoa do Biden, estava a falar de que os equipamentos militares, ou o armamento, já está a escassear ao nível da OTAN. E há necessidade de poder garantir maior produção do armamento na indústria militar americana, que é para poder reabastecer os países da OTAN que estão a ficar sem armamento. Então, é aquela situação desde a Primeira e Segunda Guerra Mundial que nós estamos sempre a ver o que os Estados Unidos da América, ela alimenta a sua economia essencialmente pela indústria militar. E isso faz bem para ele. No entanto, isto vai cada vez mais criar novos cenários no concernente à guerra que está a ocorrer. Aliás, já ouvimos a resposta de Putin, em que dizia, olha, nós estamos preparados para poder eliminar o próprio sistema que está para ser enviado à Ucrânia. Então, significa isso que estamos a entrar numa nova fase da guerra, a questão da operação especial na Ucrânia. Muito bem. Eu vou voltar a citar aqui o Dmitry Peskov, que nesta semana, foi mesmo na quarta-feira, que veio a público dizer que este sistema antiaéreo, acho que tem assim que se diz, não é? Patriot, é enviado em particular para alvos russos. Isso é meio que óbvio, apresentando desta forma, não é isso, José? Sim, antes de responder essa pergunta do Dmitry, eu queria falar agora sobre a questão dos sistemas Peskov. Queria começar primeiro pela razão porque os sistemas Peskov, os sistemas patriotas de defesa antiaérea estão sendo enviados à Ucrânia. Olha, na mídia ocidental, nós temos visto um pouco por toda parte, professor, sempre que há um bombardeamento de Kiev, existe ali um descritivo muito extraordinário em que dizem que a Ucrânia abateu entre 98% a 95% dos mísseis que estavam a caminho da Ucrânia. E eu agora queria fazer uma pergunta muito básica. Se a Ucrânia está a conseguir abater 95%, que é um rate muito grande, defesa antiaérea, os especialistas falam de 60%, 70% já tem um bom rate. Por que então há razão de enviarem os sistemas de mísseis antidefesa patriota? É porque a narrativa não condiz com aquilo que é verdade. Ou seja, os sistemas de mísseis que eles tinham lá, soviéticos, os S-300, e mesmo aqueles sistemas que receberam da Noruega e que também receberam da Alemanha agora, não estão a fazer aquilo que é o trabalho
o trabalho desejado. 2. Esses sistemas de mísseis patrióticos, eles na Arábia Saudita, primeiro na guerra do Golfo com Saddam Hussein e depois agora na Arábia Saudita, muito recentemente com a guerra com os Houthis, eles provaram não ser eficientes. As instalações com aqueles drones feitos iranianos, os drones que a mídia ocidental tem sempre estado a dizer que são drones muito lentos e que pode-se abater até com armas, com espingardas. Esses drones arrebentaram ali muitas daquelas instalações de depósito de petróleo da Aramco, né? A companhia saudita de petróleo. Agora, outra coisa que eu queria saber é a praticalidade. Eu procurei investigar um pouco e percebi que para treinar uma tripulação para operar aquele sistema, que é um sistema muito sofisticado e muito complicado de operar, apesar da perspectiva de baixa eficiência, precisa-se de pelo menos no mínimo 6 meses, mas aconselha-se que podem ser precisos 8 meses. A minha pergunta é, a Ucrânia, que agora, depois daquelas declarações da senhora van der Leyen, perdeu cerca de 100 e tal mil homens mortos e depois perdeu também cerca de 200 e alguma coisa feridos que não vão poder voltar ao combate, vai poder sacrificar essas tripulações quando sabemos que a questão dos mísseis patriotas, a necessidade de se usar aqueles mísseis é agora? Qual é que é a praticalidade disso? Serão ucranianos a operarem ou serão alguns efetivos da NATO ou de países da NATO a título de mercenários a fazer esta operação? Porque a urgência é agora. Outra das coisas que também pude perceber, os Estados Unidos estão a levar sistemas patriotas de países como a Alemanha, desmontaram agora sistemas patriotas na Arábia Saudita, que já estavam lá. Por quê? Porque os Estados Unidos está neste momento sem estoques de mísseis para poder fazer face àquilo que é a pressão com que a Rússia tem bombardeado. Há dias que a Rússia tem bombardeado a Ucrânia com 400 mísseis. Então, os Estados Unidos está neste momento sem estoque para fazer face. E os russos desenvolveram uma técnica muito interessante, que é lançar aquilo que chamam de ogivas, eles em inglês chamam de dump, ou seja, uma ogiva lá sem nada, só o formato de um míssil com peso, que é para exaustar as defesas aéreas ucranianas. Depois deles, as defesas aéreas respostar, eles conseguem com o radar identificar onde estão a vir aqueles mísseis e a bater aquele alvo. Será que numa altura que os Estados Unidos também está sem estoque desses mísseis e até está a levar os sistemas patriotas de outros países, será que aquilo vai ser eficiente? Então é uma das coisas que tem que estar. Agora, quanto àquilo que o senhor Dmitry Peskov tem estado a falar, há razão sim para alarme, por quê? Porque nós vimos que os Estados Unidos estava a dizer há pouco tempo que os Estados Unidos produz mensalmente 15 mil mísseis para aquele sistema de lançamento de HIMARS. E desses 15 mil mísseis, a Ucrânia usa por dia cerca de 10 mil. Ou seja, é maior do que a produção mensal americana. Ou seja, o Ocidente está agora esgotado em termos daquilo que é a sua capacidade de munições. Por isso nós temos visto um diminuir daquilo que são os apoios que têm estado a receber. Então, a pergunta, a preocupação do Sr. Dmitry Peskov é legítima, uma vez que os russos também, a dada altura, desmontaram alguns sistemas S-300 e, em vez de usarem como sistemas de defesa antiaérea, começaram a usar aqueles sistemas como sistemas para bater alvos terrestres. Então, estaremos numa situação em que o conjugar dos factos e o exaustar dos estoques possam fazer com que essa afirmação do Sr. Peskov, portanto, seja uma verdade, uma vez que nesta altura vale tudo. Tivemos agora há 2 semanas, não sei, debatemos aqui, não sei se lembra-se ainda o Jackson e o professor, que os Estados Unidos estava a dizer que agora estava a pensar, era mais eficiente, estava a pensar por causa dos custos em enviar armamento mais obsoleto, armamento mais antigo, para que os ucranianos pudessem operar no teatro de guerra. Então, face àquilo que é a dimensão do conflito, esse é um conflito de natureza a qual as potências europeias não estavam preparadas. Normalmente as últimas guerras das potências têm sido contra países mais fracos, no Médio Oriente, ou em África, ou na América Latina, ou no continente asiático, que tem uma desproporcionalidade em termos de balança de poder que permite que isto aconteça. Então, não posso dizer ao certo, mas vejo que 90% da afirmação do Sr. Peskov pode estar certa por conta daquilo que
que é a pressão sobre os estoques militares do Ocidente. Muito bem, antes de sair deste tema, eu vou atirar-me novamente ao professor. Não sei se partilha do mesmo pensamento que o José aqui nos coloca, professor. Olha, é assim, o que está a acontecer aqui, efetivamente, é uma situação da destruição para atingir a Rússia e a China. Vão usando muitas falas, muitos discursos perante esse cenário. A verdade é que tudo está sendo feito com vista a poder enfraquecer esses dois países. Podemos aqui discutir armamentos, coisas, mas isso não importa tanto aos americanos. Os americanos, para eles, o Ocidente, a OTAN, acima de tudo, importa colocar discursos que possam intimidar, que possam mostrar que essa guerra vai cada vez mais fortificando, e vão aparecendo outros discursos incendiários em volta disso tudo. Mas a verdade, esse conflito vai poder terminar com a negociação, porque não está a ver que a guerra, através das armas, ela venha, portanto, a aparecer um vencedor nesse fato. Mas é pena que o presidente ucraniano não esteja a amar o seu povo em face da destruição que está a decorrer no seu próprio país e nas vidas humanas que ele está lá a dirigir. Neste momento, a decisão estaria nas mãos do Zelensky, com vista a poder encontrar o meio termo para salvaguardar o maior valor, que é a vida da sua população. Essas outras falácias que advêm aí, pura simplesmente, elas só estão a incendiar a morte na Ucrânia e, por outro lado, a alimentar a indústria dos outros países, os interesses dos outros países, que não são nada válidos para a Ucrânia e nem para a própria Rússia também. Porque se nós formos a ver, as infraestruturas que a Rússia está a destruir hoje foram construídas, aliás, pela própria Rússia, na altura da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, aquela é uma autodestruição que está a acontecer na Ucrânia. A Ucrânia foi parte integrante da Rússia, da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Ucrânia foi uma das primeiras repúblicas a unirem-se com a Rússia. Portanto, a maior parte daquilo que existe hoje na Ucrânia foi construído pela Rússia. E é a própria Rússia que está a destruir em face dos interesses obscuros do Ocidente. Então, aqui tem que haver algum momento das duas partes, a Rússia e a Ucrânia, poderem repensar naquilo que está a acontecer. Porque tudo isso está só a beneficiar o Ocidente. Não há aqui nem benefício para a Rússia, nem para a Ucrânia. Muito bem, não há benefício para a Rússia nem para a Ucrânia. E falando em Rússia, temos aqui este discurso da OTAN, não é? Que aconselha a Rússia a optar pela diplomacia para pôr fim à guerra. Eu quero recordar que há pouco mais de 2 semanas, se não 3, contamos aqui com o embaixador da Rússia. Ele que, por acaso, mostrou essa disponibilidade por parte da sua nação. Mas hoje temos esta narrativa vindo já da parte da OTAN. Vou contigo, José. Olha, existem duas coisas que nós estamos a perceber que quando começa-se a fazer esta abertura. Eu quero me recordar um pouco, professor, aqui da guerra do Afeganistão, em que depois de 20 e tal anos de guerra, os Estados Unidos, quando começou a negociar, começou diretamente a negociar com os talibãs. E nem sequer convidou na mesa de negociações o governo afegão, que era um governo cliente seu, ali, para ser usado na guerra diretamente que tinham com os talibãs. Eu temo que com Zelensky venha acontecer isto. E por que isto está a acontecer? De novo, por causa da situação militar. Nós tivemos o chefe de Estado-Maior dos Estados Unidos da América, o general Milley, a dizer que agora era a melhor altura para a Ucrânia começar a negociar. Tivemos o Biden, ainda que tentando lavar a cara, a dizer que agora ele estava disposto a encontrar-se com o senhor Vladimir Putin.
Olha, nós até agora não temos esse discurso, claramente por causa dos fatores históricos da Polónia e dos países bálticos, que são países que, apesar de não ter uma expressão militar e econômica muito forte, são países, por causa da história com aquilo que foi com a União Soviética e com o Bloco Soviético, têm uma dor muito grande ressentimento quanto aos russos. Mas estes e a própria Ucrânia, eu temo que num processo de negociação poderão vir a ser ignorados. Esta negociação poderá acontecer exatamente como aquilo que o Kremlin já tem dito e que alguns analistas até têm dito, até tem um grande professor alemão, a dizer que esta negociação não vai acontecer entre a Ucrânia e a Rússia. Esta negociação é definitivamente entre os Estados Unidos da América e a Rússia. A Ucrânia é só uma guerra é apenas um território... Um território está usado por guerra por procuração. Então, Zelensky tem de se posicionar muito bem para estudar da história como foi o caso do Iraque, como foi o caso no Afeganistão, bem recentemente, em que os Estados Unidos, na altura, quando soube que precisava de fazer uma paz, optou por essa via de descartar aqueles atores locais e ir diretamente a falar com a outra parte beligerante. Agora, isto está a acontecer por quê? Por causa do custo que esta guerra está a ter. Nos Estados Unidos já existe um atrito no Parlamento, uma vez que os republicanos agora tomaram a casa, e existe uma pouca apetência pela guerra. Os republicanos estão agora a chamar por uma auditoria. Os europeus, na verdade, ultimamente, já não têm conseguido dar ajuda. Até porque estão no limite, os europeus. Exato, os recursos estão no limite militarmente e também em termos monetários. A última ajuda que aconteceu de um país europeu foi, basicamente, foi da Inglaterra. Estamos a falar por volta do final de agosto, setembro, e desde lá até cá, nenhum país, eles têm feito o commitment, têm feito aquilo que é o comprometimento, mas não têm feito as entregáveis. Quem ainda continua a fazer as entregáveis é os Estados Unidos, claro, uma economia muito maior, um PIB de 21 trilhões de dólares, que consegue fazer face a isso e consegue fazer. Mas mesmo nos Estados Unidos da América, face às crises que estão a acontecer dentro dos Estados Unidos da América, como resultado das sanções desta guerra, já começa a haver uma pouca apetência em termos daquilo que é a percepção do povo americano quanto a esta guerra. Então já chama-se a fatiga da guerra. Já está a começar a atingir a opinião pública norte-americana e também os especialistas militares. Nós tivemos o General Milley, que é o chefe de Estado-Maior-General norte-americano, depois daquelas declarações, quando foi perguntado se havia a possibilidade, não sei se lembram da Ucrânia, conseguir retomar a Crimeia, ele disse que não via aquilo como algo real. Então, é um estratega militar, com uma carreira, que está em frente daquilo que está a encabeçar aquilo que é a NATO e que são os esforços da Ucrânia e que tem conhecimento do que está acontecendo no terreno. É importante que nós possamos dar a vida. Então, essa conjuntura de fatores que eu narrei aqui é que estão a contribuir para que haja esta negociação. Mas bem disse o professor na primeira pergunta, na pergunta anterior, que esta guerra vai terminar com uma negociação. O que está a acontecer agora é que das duas partes, há uma parte que, por causa daquilo que é a pressão política, porque depois terá de justificar para os seus constituintes, olha, por que nós gastamos tanto dinheiro? Por que nós gastamos tantas vidas ucranianas para de repente dizermos que desistimos e aceitamos negociar com a Rússia e vamos começar a negociar? Tem de fazer, por conta do político, um pequeno jogo de cintura política, que é para dizer que para negociarmos só vamos negociar quando a Ucrânia, quando a Rússia retirar-se completamente da Ucrânia, incluindo Crimeia, o que sabemos que não é possível, ou que são condições, mas são condições em que está-se a tentar ganhar tempo para se poder perceber se no campo militar é ainda possível acontecer um milagre ou alguma coisa, ou se realmente temos de andar para a negociação. Então, é esta conjuntura que vai ditar isto. Mas se calhar eu ainda poder, na senda do colega do painel, uma vez que essa guerra trata-se de uma guerra entre família, uma solução duradoura partiria essencialmente na família. Uma solução em que provavelmente seja o Ocidente a poder tentar ditar junto daquele problema, será uma solução de curto prazo. Aqui tem que haver um reencontro, uma reunificação
das famílias, no concernente à maneira de ser e estar daqui para frente. Essa aí vai ser uma solução duradoura. Porque os Estados Unidos ou o Ocidente, o que ele pretende é efetivamente ele manter-se na Ucrânia. Usar a Ucrânia como porta de entrada à Rússia. Vejamos só aquele pronunciamento da ex-chanceler alemã, Angela Merkel, quando ela dizia de que, olha, nós assinamos aquele acordo, não era para ser cumprido, foi pura simplesmente para garantir que nós pudéssemos conseguir arrumar a Ucrânia para contra-atacar. Não faz sentido uma situação dessa. Significa isso de que o interesse do Ocidente em nenhum momento vai ser abandonado de criar bases na Ucrânia. Então, sendo o ator principal na negociação com a Rússia, o que vai acontecer é que será sempre essa negociação fantoche, em que de algum momento o Ocidente não vai abandonar esse interesse de poder manter-se na Ucrânia. Aliás, está visto claramente o investimento que está a fazer na Ucrânia. Aquele investimento não é qualquer. É algo que o Ocidente está à espera em troca. É algo que, em algum momento também, acreditam que eles precisam de montar uma segurança ali na Ucrânia para os países da Europa. É a desconfiança mútua que existe entre essas partes, de que a Ucrânia, fazendo parte da Rússia, como está a acontecer neste momento com a Bielorrússia, a Europa fica, de certa maneira, fragilizada. E não pretende que se fortifique a defesa da Europa, buscando tanto interesses dentro da própria Ucrânia. Então, a solução dessa questão, efetivamente, deve passar pelo povo ucraniano, a poder se perceber efetivamente as suas origens e definir que deve estar a defender as suas origens no lugar, neste momento, de querer responder os interesses americanos, porque nunca haverá paz enquanto a Ucrânia ela for baluarte do Ocidente. Bom, ainda bem que tocou na Ucrânia, professor. Esta Ucrânia que esta semana acordou com sons de drones mais uma vez. Em suma, estamos a dizer que Kiev voltou a acordar com sons de drone, ou seja, ataques diretos à capital ucraniana. Bom, enquanto o Ocidente vai tentando prestar ajuda, vai fomentando este conflito, o próprio povo ucraniano é que vai sofrendo mais. José, é contigo. Pronto, esta questão do sofrimento do povo ucraniano, eu acredito que é um desserviço resultante do que o líder ucraniano está a fazer ao seu povo, porque pelo menos, ainda que não se negociasse a paz, nós vimos no conflito no Afeganistão com os americanos e até no Iraque, naquela altura com o Estado Islâmico, até num conflito destes, era possível, ou no conflito israelo-palestiniano, até num conflito destes, é possível arranjarem-se medidas para cessar fogo. Existem aqueles cessar-fogo, aquelas tregas temporárias que faz cessar fogo por 10 dias, cessar fogo por 5 dias, que é para tratar dos mortos, tratar dos feridos. Neste conflito da Ucrânia, o conflito está a ser tão selvagem, que nós não conseguimos encontrar até agora. Este conflito já tem 10 meses, 11 meses, não conseguimos encontrar até agora um espaço para isto. É a primeira vez que, em muitos anos, que nós estamos a ver. Então, a questão dos drones, do ponto de vista russo, no princípio, como bem disse o professor, tratou-se de uma guerra de irmãos e a Rússia não esperava que a Ucrânia teria essa resistência, por isso foi somente com 120 mil homens para aquele território e agora está a cometer 350 mil homens, mas há quem diz que 750 mil. É uma forma de tentar cortar aquilo que é a espinha dorsal do exército ucraniano. Por quê? Porque muitos dos armamentos que chegam à frente vêm via elétrica, ou seja, os comboios, as estações de comboios que eles começaram a bombardear, eles bombardeavam naquela altura uma estação de comboios e descobriam que você gasta um míssil que custa 300 mil dólares, custa $1 milhão para um equipamento que custa $2 mil para reparar.
Então estava-se a gastar em termos de balanço de pagamentos, não fazia sentido. Então foram adquirir ao Irão drones que custam o mesmo valor, que são drones muito baratos, que andam por aí entre 10, 8 mil a 7 mil, 8 mil dólares, no máximo 20 mil, dependendo da carga do load, para poder bombardear aquilo que é o sistema linfático, ou seja, posso dizer assim, da mobilidade ucraniana, que são os trens. Então, bombardeando a energia. Primeiro, abate psicologicamente aquilo que é os soldados da Ucrânia, porque a Rússia agora mudou da forma de pensar deste conflito. Antes era um conflito entre irmãos, mas depois começou a ver que não. Nós aqui, como bem disse há uns 2 meses o Sr. Peskov, estamos a lutar contra o Ocidente. Então, temos de mudar de tática de guerra. Por isso que o Vladimir Putin permitiu que este general Surovikin, este general de linha dura, tomasse o controle de todas as forças. Ele é um general que estava na Síria naquela altura e foi chamado para tomar o controle de todas as tropas. Agora, na mídia ocidental pode-se ter um discurso a dizer que não, isto está a ser por causa de fracasso, porque a Ucrânia, os russos são sanguinolentos. Mas se nós formos observar a guerra no Iraque, a primeira operação no deserto, a tempestade no deserto, e depois a operação Liberdade Duradoura, e depois no Afeganistão, quando os Estados Unidos entram, usa aquela estratégia chamada queimadura ou carpet bombing, que é bombardear tudo, infraestruturas de comunicação, água, fazer com que seja impossível para aquela população e para aquele governo funcionar, a fim de que ou o povo faça uma manifestação, assim como estão a tentar com a Rússia, com um grupo de sanções que estão a pôr a Rússia, ou o povo se levante, faça uma manifestação ou greves para poder haver uma revolução e retirar o seu governo do poder, ou então seja muito difícil para aquele exército, aquela população começar a produzir. As sanções visam, por exemplo, atacar a Rússia, a capacidade de se mobilizar, a capacidade de produção de armamentos, e por ainda ter uma vida normal. Então a Rússia, neste momento, mudou de tática e mudou de objetivos quando esta guerra, está a fazer a mesma coisa. Está a bombardear a infraestrutura elétrica. Primeiro, é o objetivo, é aquilo que o impacto vai ter no psíquico dos soldados e das suas famílias e dos ucranianos em geral, naquilo que é a sua capacidade de viver. Os americanos e o Ocidente não vai conseguir proporcionar geradores elétricos e combustível para geradores sem ser descoberto pelos russos, para poder pôr toda a Ucrânia a funcionar. E não estão a conseguir agora. Então, estão sob grande pressão. Mas também uma das coisas que vai acontecer é que temos visto uma redução da chegada do armamento que o Ocidente tem por dentro da parte leste para a frente do combate. Por quê? Porque foi-lhes tirada a mobilidade. Aqueles trens todos eles funcionam, aqueles comboios, via elétrica. Então, a Rússia, ao atacar isto, está a atacar, como eu bem disse antes de fechar, com a espinha dorsal da mobilidade do exército ucraniano, complicando assim taticamente militar aquilo que é a sua capacidade de resposta rápida às incursões da Rússia. Muito bem, vamos a um pequeno, rápido intervalo. Voltamos para dar continuidade ao seu debate internacional. Não sai daí. Caro telespectador, pensando em ti, a FTV traz o programa Viver a Vida, um espaço criado para reflexões sábias sobre como trilhar o caminho da vida com tranquilidade, optando sempre pelos atos certos. Trazemos momentos de debate com individualidades entendidas na teologia e outras áreas da ciência. Um homem não pode amar 2 mulheres na mesma intensidade. E que esta família, quem tem mais poder, mais força, sou eu, porque eu é que mudo o apelido dela. Okay. Não é ela que muda o meu apelido. Uma alma não tem por intuito como base dormir com um ser humano. Porque quem dorme, quem tem relações sexuais é quem tem corpo. Música gospel, fortes mensagens através da poesia e mais.
Panisi kama kungu ya Davilosi, Shikwebu Kuluku Maja. Timbongolo ni Tumo Timjaza. Não perca o programa Viver a Vida aqui na FTV. Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela. Ora viva, estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa Debate Internacional. E agora sim que nós vamos olhar para aquilo que acontece no nosso próprio continente, como esta tentativa, se podemos abordar, falha do impeachment na África do Sul. Quase Ramaphosa deixou de ser o chefe de Estado daquele país. E foram várias estas tentativas, mas parece que a ANC continua firme e forte e ainda confia neste homem que, em algum momento foi, aliás, em algum momento não, é acusado meio que de branqueamento de capitais, se não estou a errar aqui. E é contigo, professor, que eu abordo este assunto. Já tinha falado semana passada que parece que é uma tentativa constante em querer sabotar os líderes africanos. Sim, particularmente a África do Sul tem sido um dos países cujos presidentes não terminam seus mandatos. É preciso que haja efetivamente um estudo de caso, o que está a acontecer na África do Sul, sobretudo tratando-se de um governo que mostrou-se mais representativo na questão da população sul-africana. Então, situações desta natureza equivalem a uma análise profunda para poder se apurar as causas que estão por detrás de interrupção de mandatos dos presidentes na África do Sul. Depois de Mandela, daí para cá, sempre houve situações idênticas. Então, nós vamos poder... É preciso, aquela situação deve ser também uma lição para os outros países. Porque, na minha análise, eu percebo que deve existir algum aliciamento ou alguma armadilha que está sendo colocado junto dos líderes africanos, que eles ainda não se aperceberam e que está a causar situações desta natureza para os diferentes líderes que estão ocorrendo, essencialmente na África do Sul. É pena a situação idêntica estiver a acontecer. Muito bem. Professor, muito obrigado por esta colocação, mas agora eu quero provocar ao José. José, parece que virou moda, ultimamente, em particular na África do Sul. Tivemos a situação do Zuma, tivemos até uma desistência e agora há esta tentativa, não sei se coloco isto como uma tentativa ou como um problema sul-africano, em querer sempre boicotar os seus presidentes. Estamos a ver, quase vimos um cenário igual agora, que não se concretizou, que era este impeachment a Cyril Ramaphosa. Eu acho que tomou uma decisão, ainda que controversa, a África do Sul, para não se tornar como a Itália. Nós temos a Itália, que é um país que, tirando Silvio Berlusconi, que há 60, 70 anos que nenhum governo consegue terminar mais do que 2 anos na Itália. E na África do Sul estava-se a estabelecer isso como uma cultura que, de certa forma, os presidentes, desde a queda do Mbeki orquestrada pelo Zuma, e depois o Zuma também sofreu em jeito de karma uma coisa parecida, que agora também estava-se a orquestrar isto para o senhor Cyril Ramaphosa. Isto resulta, no meu ver, de lutas de poder internas dentro do ANC. O ANC tem cerca de 4 fações, tem lá o Partido Comunista, tem mais outras fações que fazem parte do Congresso Nacional Africano. Então, é preciso que o ANC faça uma leitura
interna, uma introspectiva muito forte para perceber de que forma isto vai afetar aquilo que é a popularidade do ANC e a sua estabilidade como partido para levar a cabo aquilo que são as agendas que o partido tem governativas para o país. E foi isto que os líderes do partido, desta vez, decidiram, de certa forma, para que a transição do poder, para que se estancasse este mal em que a transição do poder é sempre por razões poder dizer que anticonstitucionais, ou seja, que ninguém termina o seu mandato. Não existe uma transição, uma estabilidade na criação de líderes e de transição de poder. Surge um novo líder do partido e depois isto acontece. Mas isto também no contexto, podemos estar a ver que no passado, quando os BRICS começaram a ficar fortes, tivemos a queda da Dilma no Brasil e tivemos a queda do Zuma na África do Sul. Isso quer dizer que, a nível dos BRICS, que agora vão se expandir, a corrente fraca, ou seja, o ponto fraco, o calcanhar de Aquiles, parece ser o Brasil e a África do Sul. O Brasil ainda pode se redimir agora com a volta do Luiz Inácio Lula da Silva, mas que a África do Sul continua a ser isso. E foi esse passo importante que o ANC deu para poder estancar isso. Mas agora, temos mais um passo, que é, acho que é próximo mês ou próxima semana, se a memória não me traz, que começa o congresso, né, do partido. E neste congresso, dependendo daquilo que vai acontecer no congresso, nós vamos saber se isto foi só um adiamento para a queda acontecer no congresso, ou se de facto é uma posição que a ANC agora quer tomar uma postura de que nós vamos estar atrás dos nossos líderes e vamos criar uma estabilidade dentro do partido, que é para cada líder poder terminar o poder aqui. De certa forma, traz um pouco de estabilidade para a África do Sul. A África do Sul é um ator importante que não foi participar na Cimeira África-Europa, porque tinha um presidente que não sabia se tinha, de facto, o mandato do seu país ou o mandato do povo ou não. Está de parabéns. E eu sei que o que vou dizer para terminar é controverso, mas como partido, não estou a falar como país, no caso de corrupção. O caso de corrupção tem de ser levado a barra do tribunal, tem de ser julgado, para que possamos acabar com a corrupção. Mas como partido, como organização, o ANC fez um TPC e entendeu que a estabilidade é muito importante e a união do partido neste momento. Muito bem, recordar que o Congresso arrancou mesmo no passado dia 16 a 20, estarei a decorrer, e vamos destacar também que Ramaphosa ambiciona se reeleger. Não estaria isto por detrás desta confusão até que tentou trazer até para dentro do ANC, que parecia meio dividido, mas percebeu-se, pelo menos neste Parlamento, que não é exatamente isso. Há sim quem está no contra, mas realmente não é esta a realidade. Professor, essa ambição de Cyril Ramaphosa em recandidatar-se não seria a tal mina sendo minada pela oposição dentro do próprio partido? Eu acho que há pouca influência interna com relação ao que estava para acontecer. Eu só queria partilhar aqui o fio de pensamento do colega do painel, quando falava da África do Sul como sendo um dos membros da BRICS. Há todo o interesse de poder enfraquecer os BRICS. E a África do Sul é uma das potências no continente africano. E a entrada da África do Sul, ou África do Sul como membro dos BRICS, isso constitui uma certa ameaça por parte do Ocidente. E o Ocidente não está satisfeito com a África paulatinamente estar a entrar nos BRICS. Agora estamos a ver Algéria, mas outros países da África que vão poder fazer parte dos BRICS. Então, eu acredito que existem, de fato, vários fatores que podem estar por detrás do cenário que está acontecendo na África do Sul. Mas o maior fator, o fator com maior peso, é o exterior. O exterior é que está por detrás do cenário. Ainda não encontraram um governo sul-africano capaz de poder mudar o rumo daquilo geopolítica internacional da África do Sul. Pretende que a África do Sul
em algum momento, ela alia-se ao Ocidente. Enquanto isso não acontecer, vai ocorrer sempre esse cenário. No dia em que, provavelmente, a África do Sul escorregar e acabar, portanto, aliar-se ao Ocidente, provavelmente esse cenário não iremos encontrar. Então, e eu acredito que o maior peso do cenário que está a acontecer na África do Sul é o exterior. O interno pode estar a acontecer, mas não tem maior peso. Muito bem, eu queria fazer esta provocação já ao José. Tivemos a África do Sul outra vez com uma cadeira na ONU, a quando até da condenação não ter aparecido a defender o país, foge-me agora do... Líbia. A Líbia, sim, a Líbia, a não defender a Líbia. E agora temos uma África do Sul que cresce nos BRICS, uma África do Sul que aparece com Ramaphosa a buscar um espaço para a África no G7. Que imagem é esta que a África do Sul está a criar agora e que conflito é este que está-se a fazer contra esta nação africana? Pronto, a África do Sul tem duas coisas que a África do Sul precisa de perceber. Estrategicamente, em termos económicos, a Nigéria é o país que nos últimos 5 anos tem sido a maior economia da África, mas por causa de alguns problemas de desenvolvimento social, está um pouco atrás da África do Sul. E nós temos um Egito que também está calcanhar com calcanhar, ou seja, no calcanhar da África do Sul, quase a encontrá-la. Então, a África do Sul tem um papel histórico por causa daquilo que era vista como a nação desenvolvida de África, e percebe agora que, estando no continente africano, teria um papel de... A nossa economia, a economia que lhe cerca, é uma economia de recursos. Então, a África do Sul agora procura projetar prestígio, uma vez que a nível econômico já tem uma outra potência, procura agora projetar prestígio, e este prestígio vai lhe abrir não só mercados, mas vai lhe abrir influência a nível internacional, e está numa posição privilegiada para o fazer. Uma das coisas que a África do Sul se arrepende é aquilo que foi, na altura havia conflito de interesses entre a África do Sul e Angola, e a África do Sul estava posicionada na altura, apesar de ter sido um partido revolucionário, na altura de Zuma, o ANC estava posicionado como um partido de interesses sul-africanos em primeiro lugar, não um partido de interesses pan-africanos. Por isso que tivemos a África do Sul a votar algumas vezes contra os interesses de Angola, quando esteve no Conselho de Segurança das Nações Unidas, e também contra a Líbia e contra alguns outros países africanos. A África do Sul depois reveu-se, porque procura agora projetar-se e ver que o seu quintal de desenvolvimento é primariamente o continente africano, que ela começa a perceber que tem potências como a Rússia, como a China e como outras potências que têm começado a vir para este mercado, para este continente africano, onde a África do Sul é a porta de entrada, mas não vai ter legitimidade se não tiver confiança dos outros países, para como você é um país que nos encabeça e pode chegar longe. Por isso que a África do Sul agora está a tomar-se a 360. Vimos a redenção começou quando o senhor Bashir do Sudão havia um mandato pela Interpol, e a África do Sul alertou, lhe permitiu que o senhor Bashir fugisse da África do Sul sem que fosse capturado, e começamos a ver agora mesmo no caso de Moçambique, internacionalmente, a África do Sul esteve numa cimeira muito importante com os Estados Unidos da América, em que 75% do ponto da agenda foi a questão do conflito de Cabo Delgado em Moçambique. E daí como conseguimos dos americanos saber que eram os cabecilhas, o senhor Mashoud Bonomar e por aí em diante, e que eram alguns dos financiadores que foram presos aqui na África do Sul. Portanto, a África do Sul agora encara-se e vê que a melhor forma de se posicionar em termos de política externa é uma política pan-africana, que na verdade é aquilo que a escola da ANC dizia, mas que talvez por alguma razão
porque talvez os decanos da política externa sul-africana ainda fossem residuais e o professor pode me dizer, ter mais experiência que mim, que ainda talvez fossem decanos do antigo apartheid, que não se quebra completamente o sistema, ainda tinha mais operativos lá a trabalhar, mas é uma postura muito positiva da África do Sul, que não só beneficia a África, mas começa a beneficiar assim, senão a África do Sul perde para a Nigéria ou perde para o Egito, que em termos econômicos estão a crescer muito rápido, e a Nigéria tem que ultrapassou. Então, esta conjuntura força a África do Sul a posicionar-se. Bem, professor? Sim, a África do Sul acordou tarde, mas pronto, nunca podemos dizer que tarde coisa. Efetivamente, a África do Sul, em algum momento, ela procurou defender os interesses nacionais apenas, esquecendo dos outros países irmãos. Aquela decisão que foi tomada na altura contra a Angola, nas Nações Unidas, assim como não proteger a Líbia. Quer dizer, essa situação até hoje prevalece, ainda não terminou completamente. Há muito o interesse de conservar apenas aquilo que são os valores sul-africanos. Mas eles não estão a perceber que os valores sul-africanos por si só não podem ser defendidos sem que eles defendam os interesses dos países em seu redor. Paulatinamente, a África do Sul está a compreender isso. Foi muita pena, sobretudo, a intervenção militar que ocorreu na Líbia, numa altura em que a África do Sul, mesmo não tendo o assento permanente, mas ele tinha uma voz para poder defender a Líbia. Não foi capaz. Acabou apoiando, estando a favor da intervenção militar. Foi uma situação muito triste e que regrediu imensamente a evolução da África. Porque a Líbia foi exatamente naquele período em que estava empenhada na União Africana, na fortificação da União Africana, e ocorreu aquela tragédia. Mas, de todas as formas, vamos poder perceber o que vai acontecer daqui para frente. A ANC ela tem um dever moral de poder garantir o progresso da União Africana em face da robustez econômica que esse país tem, por forma a puxar os outros países a poder se unir pela União Africana e decidir o melhor caminho para este continente, que tanta riqueza ele possui, mas o que está em falta aqui é apenas a união dos líderes africanos, é a união dos interesses africanos para a evolução deste continente. Em suma, estamos a dizer que a União Africana tem de se fazer sentir no verdadeiro sentido da palavra. Eles, falando de União Africana, está a decorrer, ou esteve a decorrer nesta última semana, entre terça e quinta-feira, a Cimeira África, Estados Unidos da América, em que Joe Biden apareceu a dizer que precisa de África para que as coisas aconteçam, e falaram até num investimento de cerca de 55 mil milhões de meticais de dólares para a África nos próximos 3 anos. Coloco esta cimeira assim de forma aberta, onde elogios foram tantos, em particular para o presidente angolano João Lourenço, pela forma como vem gerindo alguns conflitos, em particular o da República Democrática do Congo. O que apresento é como está sendo, ou como é que foi esta Cimeira África-Estados Unidos. José, vou contigo. Olha, há duas coisas que é importante nós vemos aqui, professor e Jackson. Esta cimeira foi feita, esta cimeira primeiro estava marcada para outubro. E depois foi cancelada, e rapidamente os americanos marcaram a Cimeira Oceânia, né? Pacífico. Por quê? Porque a China e as Ilhas Salomão haviam assinado um pacto de defesa, e a China fez uma cimeira com aqueles países do Pacífico e assinou ali alguns pactos e acordos de defesa, e a Austrália começou a chorar, e o Pacífico era muito mais importante que a África, e foi cancelado o encontro com a África, já com os nossos líderes de malas a aviar, e o Biden deslocou-se para o Pacífico, para a região que mais importava para os americanos, e foi lá, teve a cimeira. Agora,
nesta cimeira, uma das coisas que falou-se mais dessa cimeira é combater a influência maligna da Rússia e da China na África. Mas os americanos não explicaram o que é esta influência maligna. E os americanos continuam com um tom, quando vão falar com os líderes africanos, apesar de ter visto alguma pequena mudança, um tom de ditar aos líderes africanos, dizer que a Rússia e a China são parceiros e vocês devem escolher de que lado devem estar. Lembramos ainda da embaixadora dos Estados Unidos para as Nações Unidas, quando veio para a África, e teve palavras duras para os africanos, que foi repudiada depois pela ministra de Negócios Estrangeiros sul-africanas, e o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, teve de vir a correr numa visita para vir, entre outras palavras, apagar o fogo que o seu trabalhador, nesse caso a sua embaixadora das Nações Unidas para a África, para as Nações Unidas, tinha criado cá. A minha pergunta é professor Jackson, esta cimeira é para o interesse de África ou é para o interesse dos Estados Unidos da América? Ou seja, o interesse dos Estados Unidos da América seria diminuir aquilo que são os interesses, que é a influência da China e que é a influência da Rússia no continente. Mas isto beneficia quem? Beneficia os americanos, que durante muito tempo viram a África como algo para deixar de lado, mas que depois, quando se aperceberam que para passar algumas iniciativas na Assembleia Geral das Nações Unidas precisam daquilo que é para ter legitimidade, daquilo que é os africanos, e que viram que o Sul global e África em grande parte votou para abster-se ou votou contra aquilo que eram as resoluções propostas pelos americanos, eles se aperceberam e só agora vieram correr para a África. Então, trata-se de um interesse geopolítico para impedir que a China e a Rússia tenham este mercado e cresçam com a África, mas não o interesse da África própria. Esta não é uma mão aberta que vem para ajudar a África e tirar a África é mais sobre preservar os interesses americanos. Não deixar que a Rússia e a China tenham mais uma outra esfera de influência. A África, que é o grande dono dos recursos. Nós estamos a ver agora, por exemplo, por causa da questão da batalha para as energias renováveis e para os carros elétricos e para esta indústria multitrilionária, que grande parte da produção do lítio está em África. Então, quem está a explorar esses recursos? É a China, é a Rússia. Então, existe este interesse de impedir que estes países cresçam e tenham acesso a recursos. Então, o interesse aqui não me parece muito bem ser África. Não sei, mas passo para o professor, mas é a minha análise. O tempo já nos deixa, então vou-lhe dar apenas um minuto para dizer isto em síntese. Já estava claro, antes mesmo de acontecer esta conferência, que o interesse principal dos europeus, aliás, dos americanos, era mesmo colocar ou dar mais vida a esta dependência que a África ainda tem pelo Ocidente. E também porque os americanos chegam tarde nesta corrida de investir em África, uma vez que a China vem se destacando neste sentido. Em uma analogia de um minuto, professor, o que pode nos dizer? Não, aqui estamos no interesse do expansionismo. Tanto o Ocidente como a Rússia e a China estão à procura de se expandir no mundo. Então, a América vem aí a correr com vista a aliciar o continente africano, a poder, portanto, aliar a esse bloco. E enquanto isso, a Rússia e a China também está a proceder o mesmo. Mas vamos lá ver, o que vai acontecer aqui é que, neste momento, o Ocidente vai ganhando a influência em face dos bancos que estão a financiar vários projetos. Estamos a falar do Banco Mundial, estamos a falar do FMI, são bancos que estão, neste momento, a financiar ao continente africano e vários outros países. A Rússia e a China precisam de poder fortificar efetivamente o banco que pretendem criar no âmbito dos BRICS. Só a partir daí é que efetivamente a influência da Rússia e China vai poder prevalecer em África. Se isso não acontecer, muitos países africanos vão ser aliciados pelo continente europeu. Obrigado. Muito bem, senhores, últimas considerações, de forma bem rápida mesmo, já estou aqui com o orientador a cobrar o tempo. José? Primeiro, eu havia dizer, em alguns segundos só,
um tema que é importante os telespectadores analisarem, que começa com a desdolarização do mundo. É uma coisa que a Rússia e a China têm estado a defender, e a visita do presidente Xi Jinping à Arábia Saudita, em que concordou agora como o maior comprador de petróleo da Arábia Saudita e o maior comprador de petróleo do mundo, a começar a comprar o petróleo não em dólar, mas começar a comprar o petróleo em sua moeda e em ouro, é um passo muito importante naquilo que é a desdolarização, que é a razão porque os Estados Unidos da América é um país que está no topo. Então, é um tema que ainda vai dar muito a falar, ainda vai gerar muita guerra geopolítica nos próximos anos. Muito obrigado, professor. Não, muito obrigado, e vamos poder buscar o aprendizado daquilo que está a acontecer nos outros países. União sempre. A desintegração que está sendo fomentada hoje pelo Ocidente deve ser negada pelos países considerados da periferia. Obrigado. Muito obrigado. Por hoje é tudo, está tudo dito. Próxima semana nós voltamos com mais uma edição de Debate Internacional. Votos de uma ótima tarde. Adeus.